Fala rapaziada, beleza? Estamos entrando agora no segundo módulo do nosso curso de língua portuguesa, um módulo de extrema importância. É impossível ir para uma prova de concurso público sem dominar o que vai ser visto hoje. Claro que eu também falei que o primeiro módulo era importante, não menti não, mas o de hoje, em se tratando de sintaxe, é fundamental. Por quê? Vamos à tela que eu te mostro o que vai ser falado neste módulo. Rapaziada, concordância verbal, que é a relação que existe entre o sujeito e o verbo, né? A gente sabe assim, por mais que a gente tenha, sei lá, tenho um problema com o português, sou iniciante no estudo de língua portuguesa. Você sabe que o verbo concorda com o sujeito. Isso aqui é uma regra meio do universo escolar, a gente está acostumado a ver isso, né? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, entre o verbo e o sujeito, há um compromisso de concordância, certo? Então, quando você para estudar concordância, você está estudando sujeito. É impossível você estudar concordância sem passar pelo mundo, pelo universo do sujeito. Então, eu te falo uma coisa. O estudo do sujeito está lado a lado ao estudo da concordância. Por mais que sejam dois itens do seu edital, é assim que funciona na gramática. Se eu fizer, por exemplo, um módulo para estudar sujeito e um módulo para estudar concordância, eu serei completamente redundante. Meu objetivo aqui é ser objetivo, né? Então, o estudo do sujeito está lado a lado ao estudo da concordância. Na tela eu te mostro mais uma coisa, que também entra aqui no estudo dos termos da oração. O que seria termo da oração? Primeiramente, a gente fala em sujeito e predicado, né? O sujeito aqui, ó, né? Vou definir daqui a pouquinho o que é o sujeito, falar para os senhores o que é o sujeito por definição gramatical, mostrar para você como a gente aprendeu na escola, né? Que foi até uma forma rasa, insuficiente. E o predicado, aqui está o predicado, ó, que é tudo que se fala sobre o sujeito. Então, os dois primeiros termos da oração que você precisa aprender em concurso público é reconhecer o sujeito, reconhecer o predicado. Depois disso, os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Existem tipos de sujeito: simples, composto, indeterminado, oculto, elíptico, né? E existem tipos de predicados, por exemplo, predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Então, na tela eu vou te mostrar. Os dois primeiros termos a serem estudados estão aqui, sujeito e predicado, em uma análise ampla. Aí dentro do predicado e dentro do sujeito existem outros termos, que são divididos assim, ó. Termos ligados ao verbo, né? E termos ligados ao nome. Existem elementos que funcionam como adjuntos do verbo, adjunto adverbial, e adjunto do nome, adjunto adnominal. Existem termos que são chamados de complementos verbais e outros complementos nominais. Então são termos que funcionam dentro de uma oração, dentro do complemento, dentro do sujeito, eles exercem função lá dentro da oração. Beleza? Então, na tela, os termos ligados aos verbos você vai estudar. Objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, tudo isso vai ser visto. Os termos ligados ao nome, né? Complemento nominal, adjunto adnominal, tudo isso, né? Então, isso é estudar os termos da oração. Isso é estudar a sintaxe do período. O módulo número 1 foi dedicado as classes gramaticais do português. Você viu lá substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, numeral, lembra? No módulo 2, a gente vai estudar as funções sintáticas, ou seja, as classes e as funções, a morfologia e a sintaxe. E como isso aqui é um curso, e curso é aquilo que corre, o curso do rio, é o correr do rio, ao longo das aulas você vai entendendo muito bem o funcionamento da coisa. Você não vai ter dificuldade com isso aqui, você pode ter certeza. Você vai entender muito bem como é que funciona. Você vai ver aos poucos, aula a aula, o que é uma função sintática, o que significa dizer que um cara é o sujeito, o que significa dizer que o cara é o objeto. Você não tem dificuldade não, pode confiar, vai ter de boa, você tá tranquilão.
Então olha quantos assuntos presentes na aula de hoje, no módulo 2. Concordância, estudo do sujeito, termo da oração, sintaxe do período. Vão aprender tudo isso na aula de hoje? Com certeza. Claro que não vai aprender todos os termos da oração. Qual o termo da oração hoje vai ser estudado? Esse cara aqui, ó. Só que reconhecer o sujeito é fazer uma análise sintática. Então você vai começar a se acostumar com essa expressão. Fazendo uma análise sintática, né? O que eu vou ter? Uma análise. Então bora começar bonitinho. Sujeito, definição, reconhecimento, posição e dificuldade. Meu Deus, quanta coisa sobre o sujeito. É assim mesmo que funciona. Primeiramente eu vou escrever aqui a definição escolar do sujeito, depois eu vou apagar, porque a definição escolar do sujeito está errada. Está em casa aí no conforto do seu lar, sentado, bonitinho, estudando, focado. E eu quero saber de você, cara. O que você acha do sujeito, né? Como que você aprendeu a definir o sujeito lá no universo escolar? Olha para mim que eu vou te perguntar aqui, olhando nos seus olhos. O que é o sujeito? Qual a definição do sujeito? O sujeito é o quê? A sua mente volta praticamente naquela aula da escola bonitinho lá, faz anos, né, e tudo mais. E a gente aprendeu o que sobre o sujeito? O sujeito é quem pratica a ação do verbo, não é isso? Na tela. Sujeito seria, então, de acordo, claro, com esse conhecimento escolar, né? Seria quem pratica a ação do verbo, não é isso? Isso seria a definição de sujeito escolar. Mas eu vou começar a quebrar essa definição já agora, tá? Porque olha só, olha essa frase que eu vou criar aqui. O pneu furou. É a frase, é a oração. O verbo é furou. Quando você pergunta para o verbo quem é o sujeito, né? Porque o verbo, se não for um verbo impessoal, você vai aprender o que é isso, ele tem sujeito. Então pergunta para esse verbo quem é o sujeito. O que furou? Olha a resposta. O pneu. Quando eu pergunto, família, o que verbo, quando eu pergunto o que verbo, eu acho o sujeito. Não se pergunta, por favor, verbo o que, se pergunta o que verbo, tá? O que verbo. O que furou? Resposta, pneu. Pneu sujeito. Olha para a tela e bora comparar a definição que a gramática dá, gramática escolar, claro, né? Aquela apostila da escola lá. Sujeito é o termo, é o ser que pratica a ação do verbo. Família, nessa frase aí, o pneu furou. O sujeito, o pneu, pratica a ação? Minha pergunta é essa. Olha para mim aqui e me responde. O sujeito, o pneu, está praticando a ação de furar ou está sofrendo? Tá sofrendo, filho. Então, peraí, cara, repensa essa parada de sujeito é quem pratica a ação. Porque nem sempre o sujeito será o cara que pratica a ação. Então, olha para a tela novamente. O sujeito, o pneu, não está furando nada, ele está sofrendo a ação. Então não funciona a definição sujeito é quem pratica a ação do verbo, beleza? Porque às vezes o sujeito pratica, às vezes o sujeito sofre. Então não tem como você ficar pensando no sujeito como o cara que pratica, porque às vezes não funciona. Então olha você. Se o sujeito não é o cara que pratica a ação, quem é o sujeito? Definição de sujeito. É o termo que pode ser um ser, uma coisa, um objeto, uma pessoa, termo. A que, ó, olha que definição bacana. Termo, aí, a que o verbo faz referência. O sujeito é o termo sobre o qual o verbo passa uma informação. Olha aqui, ó. Sobre o qual o verbo faz uma declaração. O verbo passa uma informação. Então o sujeito mais ou menos seria o assunto do verbo. Olha a minha pergunta para você, galera. A informação furou é sobre quem? Furou. A informação furou é sobre o pneu. Se a informação furou é sobre o pneu, ele é o termo a que o verbo faz referência. Ele é o termo sobre o qual o verbo faz uma declaração. Então o pneu é o assunto do verbo. Sujeito é isso. E o reconhecimento do sujeito? Eu vou perguntar o que ou quem verbo. Beleza? Nota que nessa frase, o que furou? O pneu.
né? E o pneu, ele é o sujeito mesmo que ele não pratique a ação, mesmo que ele sofra a ação. Por quê? Quem pratica a ação é essa figura aqui, ó. Ó, olha quem pratica a ação. Quem pratica a ação, família nerd, é o agente. Então, o agente é quem pratica a ação, certo? Olha para mim aqui. O pneu é agente? Não. O pneu sofre a ação, então não é agente. Dá para o cara, então, ser sujeito, professor, e não ser o agente? Com certeza. Sujeito é uma coisa, agente é outra. São duas noções diferentes. Dá para o sujeito ser o agente? Com certeza. Se eu falar para você assim, ó, eu escrevi a carta, quem escreveu a carta? Eu. E quem praticou a ação de escrever? Eu. Então, eu acumularia nessa frase o papel de agente e a função de sujeito, certo? Então, dá para o sujeito ser o agente? Com certeza. Mas nem sempre ele será. Combinado? Então, na tela, o sujeito é o assunto do verbo, o pneu furou, né? Já temos o sujeito mesmo que ele não pratique a ação. Posição do sujeito, família, depende da ordem, tá? Na ordem direta, o sujeito fica antes do verbo. Óbvio, isso aqui é bem tranquilo, todo mundo percebe. Mas você, pelo amor de Deus, fazendo concurso, você não vai esperar as frases sempre na ordem indireta. Pelo amor de Deus, hein, malandro? Sai dessa, combinado? Aí eu peço para você olhar para a tela novamente, porque nós temos dificuldades para reconhecer o sujeito. Claro, são dificuldades textuais que a banca explora. Por quê? Achar o sujeito, em tese, é algo muito fácil, né? Achar o sujeito é só você, aquele carinha ali que está antes do verbo. Não, né? Infelizmente não é assim, né? Então a parada é a seguinte, o sujeito pode estar antes do verbo? Pode, se a frase se encontra na ordem direta. Mas nem sempre a frase vai estar na ordem direta. Então você vai ter algumas dificuldades para reconhecer o sujeito. Quais são as dificuldades para reconhecer o sujeito? Cara, muita atenção. Você está num curso voltado para concurso público, né? E concurso público é uma prova elaborada por uma banca, certo? Você conhece o examinador da banca? Não. É diferente do universo escolar, que quem fazia a sua prova era a sua professora, não é isso? Então ela fazia a prova de acordo com aquilo que ela ensinava. A banca não tá nem aí, malandro. A banca quer pegar você na fraqueza. A banca quer fazer você errar. A banca quer selecionar os melhores. Então não adianta você achar o sujeito vai ser muito fácil. Uma questão de sujeito, que coisa ridícula. Não. Não é assim. O sujeito pode ser fácil? Pode ser fácil sim de ser encontrado. Mas isso não é regra. Ele pode ser difícil. Ele pode ser, sei lá, um elemento que não está ali antes do verbo. Ele pode estar longe. Enfim, cara, quais são as dificuldades criadas pelas bancas para você achar um sujeito? Na tela. A primeira dificuldade que a banca pode criar é a ordem indireta, também chamada de ordem inversa, também chamada de ordem não canônica, não tradicional. A segunda dificuldade que uma banca pode criar é a distância entre o sujeito e o verbo. O que significa isso, cara? O cara bota o sujeito na linha 1 e o verbo na linha 18. Claro, estou exagerando, mas dá para fazer isso? Dá. Olha, ele pode botar o sujeito na linha 1 e o verbo na linha 4, já é suficiente para quebrar aquela sua expectativa de que o sujeito é o cara que está pertinho, né, do verbo. 3. Terceira dificuldade é o uso da partícula C. A partícula C na frase, ela pode dificultar o reconhecimento do sujeito. E eu vou te provar como já já. Então são 3 dificuldades para achar o sujeito. Imagina se eu falar para você, galera, vou te passar uma questão agora para você achar o sujeito. Você vai falar assim, tá brincando comigo, pô. Questão para achar o sujeito é fácil. É fácil na frase, o jogador cobrou o pênalti. Nessa frase é mole. O artilheiro fez o gol. Mole. Por quê? Tá pertinho, tá na ordem direta. Eu não quero que você espere isso de uma banca, cara. Uma banca que quer selecionar os melhores. Eu quero que você espere pegadinha mesmo, questão difícil, cara. Estamos aqui para aprender a passar. E não é passar na prova da escola. É passar no concurso público. Seu sonho, malandro. Na tela. Olha essa frase aqui, por gentileza, para você começar a entender o conceito de ordem direta, tá? 40 milhões de reais em propina passaram pelas mãos de Onofre, segundo investigações. Essa frase aqui, ela está na ordem direta,
certo? É só você pensar direitinho em quem é o verbo. Quem é o verbo dessa oração, galera? Passaram, né? Passaram é o verbo. Quando você pergunta o que passou pelas mãos de Onofre, o que passou pelas mãos de Onofre, olha a resposta. 40 milhões em propina. Isso tudo aqui é o sujeito, né? 40 milhões em propina. É o sujeito. Passaram, né? Aí o resto segue aí o verbo bonitinho, o sujeito, o verbo em tese complemento. 40 milhões em propina passaram pelas mãos de Onofre. Mas olha como isso aparece na sua prova, cara. Segundo investigações, pelas mãos de Onofre passaram 40 milhões em propina. Olha o que ele fez com a frase. Olha o que aconteceu com a frase. Quem é o verbo? Passaram. Quando você pergunta para esse verbo aqui, galera, quem é o sujeito, ele não está antes do verbo mais. A posição do sujeito simplesmente mudou, né? A posição do sujeito agora não é mais pré-verbal como normalmente é. Já começa aqui, segundo investigações, vírgula, esse cara aqui jamais seria o sujeito, porque existe uma regra básica na língua portuguesa que fala que não se separa o sujeito e o verbo com uma vírgula. Então, exclui segundo investigações da posição de sujeito, da função de sujeito. Não dá para ele ser sujeito. Na tela. Também não dá para isso aqui ser sujeito pelas, porque o pelas seria, ó, por mais as. Por mais as. Tá ou não tá preposicionado esse pelas? Né? Se está preposicionado, se é por mais as, nós não temos um sujeito. O sujeito não pode ser preposicionado. Então são duas observações que você tem que fazer. Se o cara que está começando a frase está isolado, já não é sujeito. Se o cara que está começando a frase está preposicionado, já não é o sujeito. Olha onde está o sujeito na tela. Segundo investigações, pelas mãos de Onofre, passaram 40 milhões de reais em propina. Então, o que passou? 40 milhões de reais em propina. O sujeito está aqui depois do verbo, você viu? Que inclusive o verbo está no plural para concordar com o numeral 40. 40 milhões, plural. Então, minha família, duas observações. Se o cara que começou a frase está isolado, já não dá para ser o sujeito. Levando em conta, claro, uma frase correta. Se o cara está começando a frase está preposicionado, ele já não é o sujeito. Então, o que eu tenho que fazer para achar o sujeito? Não adianta, eu tenho que perguntar para o verbo. Não dá para você ficar tentando adivinhar quem é o sujeito, porque ele tem cara de sujeito. A parada é fazer análise sintática, irmãozinho. Pergunta para o verbo. O que passou pelas mãos do cara? O que passou? 40 milhões em propina. Então esse maluco aqui, ó, 40 milhões em propina, é o nosso ilustríssimo sujeito. Então, o sujeito vai ser o cara sobre o qual o verbo fala algo, independentemente de estar na ordem direta, indireta, antes ou depois do verbo. O sujeito é o assunto do verbo e é o termo que, em tese, vai estabelecer aí uma relação de concordância com o verbo. Se você perceber direitinho, o verbo está no plural porque o sujeito dele tem o núcleo flexionado no plural, tá certo? Então, a primeira dificuldade que se encontra para achar o sujeito é a frase não se apresentar na ordem. Quando a frase não está na ordem, pode complicar um pouquinho a sua vida banca, mas não quer dizer que vá complicar a sua vida. Então, na tela, o conceito de ordem direta e como pode cair. Fechado? Aqui nós temos uma parada muito maneira, que é o conceito, ainda, olha só essa frase, ó. Todas as questões recentes da banca, olha essa frase, todas as questões recentes da banca interessam aos candidatos. Quem é o verbo? Interessam. Quando você pergunta para o verbo quem é o sujeito, ou seja, quando você quer descobrir quem é o assunto do verbo, sobre quem o verbo fala, você pergunta, não é isso? O que interessa aos candidatos? Qual a sua resposta? O que interessa? Todas as questões recentes da banca. Isso aqui é o sujeito. Isso é o verbo. Para lá está o complemento. Ou seja, uma frase 100% na ordem direta. Mas você está sabendo já, né? Ela pode não aparecer assim na sua prova. Então, olha isso aqui. Como pode cair? Olha essa frase. Interessa aos candidatos todas as questões recentes da banca. O verbo interessar começou a frase. Mais um indício de perigo à sua frente. O que pode ser perigoso? A frase começar com alguém isolado
Pode, claro, haver um deslocamento aí. A frase começar com alguém preposicionado, também deslocamento. E a frase começar com um verbo, pô. Porque se o verbo começa a frase, família, é porque o sujeito ainda não apareceu. E se o sujeito ainda não apareceu, ele pode estar o quê? Deslocado. Então, muita atenção, muito cuidado. Na tela. Interessa aos candidatos todas as questões recentes da banca. Pergunta para esse verbo aqui, ó. Quem é o sujeito dele? O que interessa aos candidatos? Olha a resposta. Todas as questões recentes da banca. Isso é o sujeito. Todas as questões recentes da banca. Aí a minha pergunta é, baseado naquilo que você aprendeu na última aula, quem é o núcleo do sujeito? O todas? Não, não é o todas não. O as? Também não. O núcleo é o elemento a quem esse todas e esse as se referem. O as se refere às questões, o todas também, recentes também. O núcleo é a palavra questões. Aí eu pergunto aos senhores, essa frase está certa? Essa é a minha pergunta maneira. Essa frase está correta em relação às regras de concordância verbal da língua portuguesa? Porra, o núcleo do sujeito é plural, parceiro. E o verbo está no singular, essa frase está errada. O correto é interessam aos candidatos todas as questões recentes da banca. Então seria todas as questões interessam e não todas as questões interessa. Então seria uma frase com erro de concordância e é um erro que passa despercebido dos olhos desatentos que não são os seus. Tranquilo? Primeira dificuldade então criada pela banca é mudar a ordem da frase. Isso pode complicar a sua vida, beleza? Já voltamos com o segundo vídeo do módulo 2. Continuando aqui, nossa primeira dificuldade foi a ordem em que as frases se apresentam. Qual é a segunda dificuldade? Você lembra? Tá no outro vídeo, mas vamos ler agora aqui, na tela. Segunda dificuldade é a distância, malandragem, entre o sujeito e o verbo. Rapaz, a distância pode complicar também a sua vida, hein? Por quê? Por que pode? Por quê? A ordem direta é o esperado. Aí quando o cara quebra a ordem direta, ele quebra o esperado. Outra coisa esperada é o sujeito estar perto do verbo, né? Perto do verbo. Quando ele está longe, complica um pouquinho também. Olha essa frase aqui. A confusão entre as funções de jornalista e de militante, no caso de Ricardo Couto e de outros profissionais de nossa imprensa, tornaram possível um registro muito mais vivaz de várias personagens da campanha das diretas. Tornaram é o verbo. Repara bem, é o único verbo da frase. É o único verbo da oração. Então o que você faz? Você vai fazer o seguinte, ó. Se ele é o único verbo, bora encontrar o sujeito, né? Tem jeito não, eu preciso encontrar o sujeito. Pergunta para o verbo que é um sujeito. O que tornou possível, né? O que tornou possível esse registro? É a minha pergunta. O que tornou possível o registro? Olha a resposta. A confusão entre as funções de jornalista e de militante, no caso de Ricardo Couto e de outros profissionais de nossa imprensa. Sujeito. Tudo isso é o sujeito. Aí a minha pergunta é, quem é o núcleo do sujeito? Tem um macete para você achar um núcleo sem estresse, sem dificuldade, sem sofrimento. É você primeiro eliminar esses caras que estão entre vírgulas, ninguém aqui pode ser o núcleo do sujeito, ninguém. E excluindo todo mundo que é preposicionado. Excluir, excluir, excluir. Reparou? Se o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado, eu vou excluindo os elementos preposicionados. O que sobra? Fica fácil, né? Sobrou o quê? A confusão. Aí a minha pergunta é, quem é o núcleo? De novo, perguntando de novo. Quem é o núcleo? Confusão. Se o núcleo é confusão, se esse maluco aqui é o núcleo do sujeito, confusão, né? Eu pergunto aos senhores, o verbo está certo? É correto botar esse verbo no plural, tornaram? Tem algum problema nessa frase? Temos sim. Por quê? Porque o verbo tornaram, em tese, ele estaria concordando com o núcleo, né? Mas o núcleo é singular, pô, então não pode ser a confusão tornaram. Existe uma regra básica de concordância que fala isso aqui, ó. O verbo concorda com o
núcleo do sujeito. Isso é o que nós temos na gramática como regra básica de concordância. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito está no plural, está no singular, o verbo está no plural, então tem uma coisa errada. Não pode ser tornaram, é tornou possível. Você viu? É assim que cai em prova. Essa frase é retirada de prova, não inventei essa frase não, filho. Retirada de prova. Cai assim, fica longe o verbo o núcleo do verbo, né? Então, cuidado para a banca não complicar a sua vida. Mais uma frase. A campanha das diretas, de que os mais jovens participaram ativamente, terão sempre lugar especial nos registros de nossa história. O primeiro verbo que você vê é esse aqui, ó, participaram. E aí, se você pergunta para esse verbo quem é o sujeito, né? Quem participou? Você tem uma resposta, não tem? Quem participou? Os mais jovens, né? Os mais jovens participaram. Então, olha a lógica. Se os mais jovens participaram, esse maluco é o sujeito, concordando bonitinho com o verbo, nenhum erro, zero erro. Jovens é plural, participaram está no plural, tudo tranquilo. Continuando, vai aparecer mais um verbo, terão. Aí eu tenho que perguntar a esse verbo que é um sujeito, não dá para fugir disso. Quem terá sempre um lugar especial nos nossos registros? Olha a resposta, cara. Quem terá lugar especial? A campanha das diretas. Então esse cara aqui, a campanha das diretas, é o sujeito do terão. E o núcleo desse sujeito é a palavra campanha. Pô, temos alguma coisa errada aí, porque não dá para a campanha ser núcleo, né? Estando, claro, no singular, e o verbo terão no plural. Temos alguma coisa errada. Não é isso? Temos alguma coisa errada. Se a campanha é o núcleo, tem que ser o quê? A campanha terá sempre um lugar especial. O verbo está errado. Então são duas frases com erro de língua portuguesa, família, que se você não estiver atento, você não vê o erro. O erro passa despercebido, sim senhor. Por quê? Porque tem uma estratégia usada na frase de botar o sujeito longe do verbo e isso dá uma enganada, dá uma disfarçada no erro. O cara desatento não vê. Beleza? Na tela. Continuando aqui, mais uma dificuldade criada pela banca, que é o emprego da partícula C. Agora eu queria que você olhasse no fundo dos meus olhos aqui, por favor. A partícula C é um perigo, malandro. Por quê? Ela tem várias funções no português, vários papéis no português. Um deles é indeterminar o sujeito. Então, peraí. Olha para a tela que eu vou te mostrar. Tem uma chance de essa partícula C indeterminar o sujeito. Ou seja, o sujeito, que é um cara que, em tese, está na frase ali, você sabe quem é, pode não estar se a partícula C for um índice de indeterminação do sujeito. Mas ela também pode ser uma partícula apassivadora. E aí, qual é a parada, família? O índice de indeterminação do sujeito, ele, claro, né, pelo próprio nome, ele indetermina o sujeito. E a apassivadora é uma partícula C que tem um verbo que apresenta o sujeito. Apresenta sujeito. Aqui é sujeito indeterminado. Na apassivadora, apresenta o sujeito. Então, qual é a grande dificuldade? Pô, se você achar uma frase com partícula C, indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado. Se você achar uma frase com partícula passivadora, o sujeito está na frase. Então tem que ter muito cuidado, pô, senão você vai acabar errando isso, tá certo? Como é que eu vou fazer, professor, para diferenciar? Galera, a parada é a seguinte. Você vai ter um módulo só para essa matéria aqui, tá? Eu não lembro agora o número do módulo, mas é um módulo cujo nome é Vozes Verbais. Você vai ter uma aula só para entender a partícula C. O que eu vou fazer agora é te fornecer uma dica sobre partícula C. Não é macete não, é dica na tela. Toda vez que você tem um verbo mais uma partícula C com, olha o que eu vou falar, agente desconhecido, olha isso aqui.
verbo mais partícula ser com agente desconhecido, ou ela vai ser índice de indeterminação, ou ela vai ser partícula apassivadora. Caraca, professor, ainda não consegui entender muito bem, não. Olha só! Agente é o cara que age. Agente é a figura textual que pratica a ação. Então você vai ter que achar o verbo, a partícula ser e o agente. Se você não achar o agente, vai ficar em dúvida entre apassivadora e indeterminação. Na tela. Esperava-se a sua participação. A partícula ser, rapaziada, está associada, sintaticamente, claro, né? A qual verbo? A partícula ser se liga ao verbo esperava, sim ou não? E a minha pergunta é, tem verbo, tem partícula ser, quem é o agente? Quem esperava? Quem esperava? A resposta é a seguinte, ó. Não sei. Na frase, esperava-se a sua participação, você sabe o que está esperando? Você sabe quem espera? Nem eu. Não sei. É uma figura indeterminada. Eu não sei quem é o agente. E se eu não sei quem é o agente, se o agente é desconhecido, olha para a tela, ou a partícula ser é apassivadora, ou ela é índice de indeterminação do sujeito. Tá vendo? Ou seja, pode apresentar o sujeito ou pode ter um sujeito indeterminado. Já já a gente mata, né, a questão. Precisa-se de novo líder. A partícula ser está ligada ao verbo precisa. Verbo mais partícula ser. Quem precisa? Não sei. Eu não sei. O agente, o cara que pratica a ação, é desconhecido. Certo? E se você não sabe quem pratica a ação, se você não sabe quem é o agente, qual é a lógica? Ou a partícula ser é a passivadora, ou ela é indeterminação do sujeito. É a sua dúvida, é natural, é normal ter essa dúvida. Terceira frase, não se confia, olha a frase, não se confia mais nas coisas que você fala. Não se confia nas coisas que você fala. Quem é que confia? Eu não sei. Se eu não sei quem confia, eu fico na dúvida. Né? Eu fico muito na dúvida. Porque se eu não sei quem confia, é porque eu não sei quem é o agente. E se eu não sei quem é o agente, ou ela é apassivadora, ou ela é indeterminação do sujeito. Professor, pelo amor de Deus, não me mata de ansiedade, me ensina a diferenciar. O próximo módulo, a gente vai estudar as relações de regência e transitividade verbal. Nessa aula você vai aprender o que é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, tudo com muita calma, sem desespero. Mas desde já eu te falo, aquela relação do compra algo, se o complemento do verbo é o algo, sem preposição ele é direto. Espera algo, compra algo, fala algo, joga algo, né? Se ele tem, por exemplo, uma preposição no complemento, a relação dele é indireta. Precisa de algo, pensa em algo, refere-se a algo, certo? Levando só isso para a frase. Se o verbo for transitivo direto, ou direto e indireto, ou seja, se for direto, a partícula ser vai ser apassivadora. Se ele for qualquer outra coisa que não for direto, vai ser índice de indeterminação. Então, olha a primeira frase. Esperava-se a sua participação. Quem esperava? Não sei, né? Enfim, estou em dúvida entre apassivadora e indeterminação. Concorda que quem espera algo, quem espera algo, verbo transitivo o quê? Direto. Se ele é direto, a partícula ser é apassivadora. Índice está fora. Partícula apassivadora. Já a segunda frase, precisa-se de novo líder. Quem precisa, olha aqui, de algo. Olha o de algo aqui. De algo. Verbo transitivo o quê? Indireto. Se é de algo, se tem preposição, se é indireto, a partícula ser não pode mais ser apassivadora. Ela vai ser índice de indeterminação. Na tela. O que significa dizer que uma partícula ser é apassivadora, família? A frase tem sujeito. Está sublinhado, inclusive. E o que significa dizer que a partícula ser é índice de indeterminação do sujeito? Que o sujeito é indeterminado. Então, nessa segunda frase, o sujeito é indeterminado. E aí, olha como é difícil você, às vezes, né, reconhecer um sujeito.
Nessa frase ele é indeterminado, na primeira está na frase. E o sujeito do verbo, quando tem partícula passivadora, é o algo. Na tela eu vou te mostrar. Esperava-se a sua participação. Quem espera, espera algo, não é isso? E quem é o algo? A sua participação. Então esse cara aí, a sua participação, é o sujeito. Na segunda, ele é indeterminado, né? Na primeira, né, ele é presente na frase. Mais uma frase. Não se confia mais nas coisas que você fala. Quem confia, confia em algo. Verbo transitivo o quê? Indireto. Se é verbo transitivo indireto, índice de indeterminação. E aí, quem é o sujeito? Indeterminado. Na outra, observou-se que todos estavam nervosos. Quem observa, observa algo. Quem observa, observa algo. E aqui, repara, antes de qualquer coisa, galera, observou-se. Tem o verbo, tem o se, e eu não sei quem observa. Eu não sei quem pratica a ação de observar. Então, a partícula se ligada ao verbo, ou é a passivadora, ou é indeterminação do sujeito. Porque eu não sei quem é o agente. Não sei quem é o agente, ele é desconhecido. Não é isso? Então, se ele é desconhecido, não sei quem é, ou a partícula se é a passivadora ou a indeterminação. Só que quem observa, observa algo. Verbo transitivo direto. Aqui tem sujeito na frase. Sujeito na frase. O algo. Hoje se pensa em um novo nome para o Senado. A partícula C está ligada ao pensar. Verbo mais partícula C. Quem é que pensa? Quem é que pensa? Eu não sei quem pensa. Então, mais uma vez, o agente é o quê? Indeterminado. E se o agente é indeterminado, ou é partícula passivadora, ou é indeterminação do sujeito. Só que quem pensa, pensa em alguma coisa. Quem pensa, pensa em. É verbo transitivo o quê? Indireto. Se é verbo transitivo indireto, a partícula C é índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Então, nessas 5 frases, 3 têm sujeito indeterminado e 2 têm sujeito na frase. Reconhecer o sujeito como partícula C pode ser difícil. Deixe sua dúvida, mande sua dúvida, eu estou aqui para responder. Daqui a pouquinho a gente entra no terceiro vídeo do segundo módulo. Um abraço. Olha que maneiro, você já aprendeu nos 2 primeiros vídeos as 3 dificuldades para reconhecer o sujeito, a definição do sujeito, a posição natural do sujeito e como encontrar o sujeito. Olha quanto conteúdo, malandragem. Agora vamos falar sobre os tipos de sujeito na tela. O primeiro sujeito é o simples. Cara, o nome dele é simples porque ele é simples mesmo, hein? Só existe um núcleo para esse sujeito. Olha a frase. Saques do último lote do FGTS nativo serão antecipados para sábado. Aqui nós temos um verbo, na verdade, que é uma expressão verbal, ó, serão antecipados. É o verbo ser com o verbo antecipar, mostrando para vocês uma figura aqui de voz passiva, você vai aprender isso na hora certa. Mas são 2 verbos, certo? A minha pergunta é, o que será antecipado? A informação serão antecipados é sobre quem? Se eu estou a fim de achar o sujeito, eu tenho que perguntar para o verbo. Eu tenho que descobrir isso com o verbo. O verbo me dá a coordenada, né? Então eu perguntei, o que vai ser antecipado? Olha a resposta. Saques do último lote do FGTS inativo. Várias palavras estão compondo o sujeito. Você concorda comigo? Várias palavras estão compondo o sujeito. Mas o núcleo é aquele cara que não é preposicionado. Tiro do sobre os saques. O sujeito tem um núcleo só, chamado de simples. Sempre, por favor, verifica a concordância. Está no plural, está concordando, bonitinho, masculino. Tudo certo. 0 problema na frase. Concorda? Agora a segunda frase também. Olha a segunda frase. No dia seguinte, vírgula, se esse cara aqui está preposicionado e já está isolado, não é núcleo do sujeito. Não é sujeito. No aeródromo de Paranavaí, também não é sujeito. Perto da fronteira com o Paraguai, também não é sujeito. Ó, o em, aqui de novo repetiu o em, e aqui apareceu a expressão perto de. Tudo isso exclui, tudo isso está fora, não é sujeito. Aí sobrou, a polícia encontrou o monomotor crivado de balas. Quem é o verbo? Apareceu um verbo agora vai. O verbo é quem? Encontrou. Quando você pergunta quem encontrou o monomotor, é a resposta, a polícia.
Olha o núcleo aqui. O núcleo bonitinho, pertinho do verbo. Aqui está um pouquinho longe ainda, ó. Mas aqui não, aqui está fácil. A diferença é que tem elementos antes, né? Elementos antecipados, elementos fora da ordem direta. Mas a polícia, pô, não deixa nem dúvida, né? É o sujeito, encontrou é o verbo, e o monomotor é o algo, encontrou algo. Tudo certo com a frase, sem problema. Show? Então, sujeito simples, um núcleo só. Agora nós temos o sujeito oculto, isso aqui é legal, porque o oculto foi o nome escolar. Olha pra mim aqui, você aprendeu assim na escola, sujeito oculto. O concurso gosta de mais dois nomes para esse cara, que é oculto desinencial ou elíptico, na tela. Desinencial ou elíptico. Vou te mostrar aqui a razão para ser oculto, é porque ele está escondido. Olha essa frase aqui, galera. Compramos o livro. Nessa frase, compramos o livro, o verbo é o compramos. E a minha pergunta é, quem comprou esse livro? Nós. O nós é o sujeito, só que ele está oculto, né? Se ele está oculto, escondido, né? Não posso chamar de sujeito simples. Beleza? Sujeito simples, ele fica na frase, você sublinha, você circula, você passa o marca-texto. Aqui não, aqui ele está escondido, né? E quem te mostrou esse sujeito foi a desinência do verbo, do mos. Então, o verbo te mostrou quem é o sujeito, a desinência dele. E por que elíptico? Elíptico porque ele, né, passou pela figura de linguagem chamada elipse. E a elipse é a omissão de um termo. O termo fica escondido na frase. Então, tá explicado, né? Cada nomezinho desse. Cuidado também que os verbos do imperativo, se você tivesse aqui, ó, fale a verdade comigo, fale a verdade para mim, o verbo fale está no imperativo, que é aquele modo em que acontecem as ordens, os pedidos, as súplicas, né? E nesse modo imperativo, o sujeito é oculto também, né? Fale você a verdade, oculto. Olha essa frase. Existe também a mulher sensível. A mulher sensível existe. O verbo existe, o sujeito é mulher sensível. É só você perguntar para o verbo que está começando a frase, o que existe? A mulher sensível. Olha agora a continuação. Teve um ponto e veio uma oração nova. Bebe e chora. Quem bebe? Ela, a mulher sensível, está oculto. Quem chora? Ela, a mulher sensível. Bebe e se emociona. Quem bebe? Ela. Quem se emociona? Ela. Bebe e passa a pedir desculpa por tudo aquilo que errou na vida. Quem bebe? Ela. Quem passa a pedir desculpa? Ela. E quem errou na vida? Ela. Olha quantas vezes apareceu a figura dessa mulher citada anteriormente, oculta antes dos verbos, elíptica, subentendida, implícita antes dos verbos. Esse é o nosso sujeito oculto. É um sujeito subentendido, implícito. Mais uma. O que devemos falar e não falamos? Não sei. O que devemos? Olha aqui. Quem devemos falar? Nós. O que nós devemos falar e nós não falamos? Eu não sei. O sujeito ele está oculto em todas as ocorrências dessa frase. Aqui, com o primeiro verbo, não, o primeiro verbo existe, ó, tem um sujeito simples. Então eu posso falar que nessa primeira frase, o verbo tem os mesmos sujeitos, mas não tem os mesmos tipos de sujeito. O existe tem o tipo simples e os outros o tipo oculto. Fechou? Beleza? É isso aí. Tranquilo? Então, o que nós devemos falar e nós não falamos, eu não sei. Então nós temos aqui casos de sujeito oculto, fechou? Número 2 aqui ainda, né? Tipo de sujeito agora, o composto. Composto é o que, família? Mais de um núcleo. Simples, um núcleo só, composto mais de um. Então, o terceiro tipo de sujeito que você tem que saber. Na frase, o presidente Michel Temer e seus principais ministros avaliam. Olha o verbo avaliar. Quem avalia? Quem é que avalia? Sujeitão aqui, ó, o presidente Michel Temer e seus principais ministros. Primeiro núcleo, presidente.
Segundo núcleo, ministros. Michel Temer vem só especificar que presidente é esse. O núcleo está aqui, ó, né? O núcleo está na palavra presidente. O outro núcleo na palavra ministros. Então, o presidente e os ministros avaliam. Sujeito composto, beleza? Mais de um núcleo, sujeito composto. Tem erro não? É isso aí, sempre assim. Vai cair sempre assim. Ali embaixo, tanto o velho como a criança são cruéis em sua sinceridade. Quem é cruel em sua sinceridade? Tanto o velho como a criança. Velho, primeiro núcleo, criança, segundo núcleo. Sujeito simples não, né? Sujeito o quê? Composto. Fechou? Então nós temos aqui o nosso querido sujeito composto. Aí tem que ter cuidado, né? Porque olha essa frase aqui, por exemplo. O advogado e o cliente resolveram que um acordo seria o melhor. Quem resolveu que um acordo seria o melhor? Primeiro núcleo, advogado. Núcleo, advogado. Segundo núcleo, cliente. São dois núcleos para esse sujeito do verbo resolveram. Certo? Dois núcleos. Agora, a concordância do verbo, repara, o verbo está no plural. Porque ele está concordando com a soma, né? Esse E é aditivo. E o E aditivo pressupõe que os dois resolveram. A soma deles. Então é natural que com o sujeito composto você encontre o verbo flexionado no plural. Isso é muito normal. Agora, existe um caso especial de concordância, que é quando o sujeito composto está após o verbo, ou seja, família, ordem indireta. Olha para mim aqui, qual é a regra? A regra é clara. Se o sujeito é composto, o verbo vai para o plural. Essa é a regra. Agora, quando você tem o sujeito composto após o verbo, depois do verbo, regra especial. Caso particular de concordância que merece muito a sua atenção. Na tela. O professor e o aluno concordaram. Ó, sujeito composto, o E aditivo, primeiro núcleo, segundo núcleo, plural. Agora, quando você inverte a ordem, quando você faz a inversão da ordem, ou seja, quando o sujeito composto aparece após o verbo, você tem duas concordâncias possíveis. Duas. A primeira é a própria regra. Concordaram o professor e o aluno. Primeiro núcleo, professor. Segundo núcleo, aluno. Verbo no plural, normal. Agora, quando o sujeito composto está após o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo, que é professor. Aí, cara, é um caso especial de concordância. O verbo vai concordar com o núcleo mais próximo, a concordância é chamada de atrativa. Mas aí, só pode rolar concordância atrativa com o sujeito composto após o verbo. Ou seja, com a ordem indireta das frases. O sujeito composto está após o verbo pode pegar o mais próximo para concordar. Então aqui em cima poderia ser assim, ó, resolveu o advogado e o cliente, ó, resolveu o advogado e o cliente. Isso é caso especial de concordância, quando o sujeito composto está após o verbo, certo? Mais um caso especial de concordância é quando os núcleos, mesmo na ordem direta e mesmo com a conjunção E, são sinônimos. Descaso e desprezo. Dentro de um contexto, a palavra descaso e a palavra desprezo podem ser sinônimas. Então, dentro de um contexto, se rolou ali entre elas sinonímia, possuem ali o mesmo sentido, você pode botar descaso e desprezo marcam seu comportamento e também pode concordar, né, com a ideia singular que as duas palavras têm, que é a mesma ideia. Descaso e desprezo marca o seu comportamento. Então você teria duas concordâncias possíveis e corretas. A primeira, botando, claro, a regra em jogo, que é o verbo concorda com os dois núcleos, né? Ou concordar com a ideia única que os dois têm. Fechou? Então, sujeito composto com os núcleos sinônimos. Caso especial. Mais um caso especial. Isso aqui é maneiro. Quando o sujeito composto ele tem os núcleos ligados pela conjunção ou, família. Cara, a conjunção ou é muito maneira. A conjunção ou ela pode indicar adição, ela pode ser aditiva.
Não é aditiva, mas pode ter uma ideia de adição ou pode ter uma ideia de alternância. É só você observar o seguinte. Olha essa frase aqui. Não se sabe se o adolescente ou o adulto conduzia ou conduziam o veículo na hora do acidente. O sujeito está aqui, ó, o adolescente ou o adulto. Ele disse o ou, né, cara? Mas aí você tem que ter cuidado, porque o ou normalmente indica alternância. Você pensa num primeiro momento isso aqui, ó, ou um ou outro. Mas nem sempre é assim, vou te mostrar. Nessa frase pensa, o adolescente conduziu o veículo. O adulto pode conduzir? Não. O adulto conduzindo o veículo. O adolescente pode conduzir? Não. Então esse ou que está aqui tem um valor claro de alternância. Ou um ou outro. Não dá para entender os dois conduzindo o mesmo veículo. E se tem uma noção clara de alternância, ou um ou outro, o verbo fica no singular. Conduzia. Só um conduzia o veículo na hora do acidente. Agora, Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Os dois representam. Não é só o Drummond e nem só o Manuel Bandeira. Os dois representam. Então esse ou aqui é aquele ou de tanto faz. É o ou de adição, cara. E o ou de adição joga o verbo no plural. Olha aí, a lógica, não matemática, né? Mas a lógica da língua portuguesa comandando a concordância. Depende do sentido, depende do contexto em que os vocábulos foram empregados. Beleza? Então, segunda frase. Singular. Primeira frase. Plural. Agora aqui, Coutinho ou Messi brilhará ou brilharão no Campeonato Espanhol? Cara, os dois são craques. Eu não estou falando que é ou um ou outro. Se os dois jogam bola, se os dois vão disputar o Campeonato Espanhol, tem nada nesse mundo que impeça os dois de brilharem. Então esse ou é o ou de tanto faz. Coutinho ou Messi brilharão no Campeonato Espanhol. Agora, Coutinho ou Messi vestirá ou vestirão a camisa 10 do Barcelona? Aí é diferente. Por quê? Só um vai vestir a camisa 10. Esse ou é o ou de exclusão, de alternância. Ou um ou outro. Então, só um vestirá. É assim que você vai definir se o verbo fica no plural ou no singular quando nós temos conjunção ou. É assim que você vai definir, certo? Então, terceiro caso aí de concordância especial com o sujeito composto dominado, certo? Continuando. Expressões partitivas, isso aqui merece muita atenção. Vamos devagarzinho, foco na tela, não desvia o olhar, tá cansado, dá pausa e volta, deita 5 minutos, não dorme, mas volta, né? Olha a primeira frase, a maioria passará. Esse verbo aqui, passará, tá concordando com o sujeito, a maioria com o núcleo, né? Claro, singular. Mas toda vez que o sujeito for uma expressão partitiva, coletiva ou porcentagem, o verbo também pode concordar com a expressão que especifica. Olha quem está especificando a maioria aqui embaixo, galera. Alunos. Então, o verbo também pode concordar com a especificação se o sujeito for partitivo. Então, você pode ter a maioria dos alunos passarão também. Assim como você pode ter a maioria dos alunos passará. É concordância dupla. O passará, o verbo, segue a regra. E o que diz a regra? A regra diz que o verbo concorda com o núcleo do sujeito e ele realmente, na frase, a maioria dos alunos passará, está concordando, certo? Se ele está concordando com a regra, não tem nem o que dizer. Agora, o passarão também está certo, porque ele concorda com a especificação. Agora, olha isso aqui. A maioria da turma passará. O passará é a única opção, porque maioria é singular e turma também. Tanto maioria quanto turma estão no singular. Se tanto maioria quanto turma estão no singular, tanto faz. Os dois estão no singular, então só vai ficar no singular. Não tem a opção nessa frase do nosso plural, tá certo? Vamos que vamos aqui, ó. Expressões partitivas, coletivos e porcentagens, você sabe, dupla concordância. Ou ele concorda com parte aí. Quais são os partitivos que você conhece? A maioria, a minoria, grande parte, boa parte, 20% de,
né, coletivos. Olha aqui, a grande parte dos atletas fez o exame. O fez está concordando com parte, que é o núcleo do sujeito partitivo. Mas o fizeram também estaria certo concordando com a especificação aqui, que é atletas. Duas frases corretas, a primeira segue a regra, em que o verbo concorda com o núcleo, e a segunda concorda com o especificador. Certo? Aí essa frase aqui, a minoria dos colaboradores apresentou, ou a minoria dos colaboradores apresentaram. Duas frases corretas também. Dupla concordância, beleza? Duas frases certas, duas possibilidades. Agora olha o opa que tá aqui, galera. Olha o opa. Olha o opa. Esse opa fala para você o seguinte. Tá vendo fez o exame grande parte dos atletas? O grande parte dos atletas agora está na ordem indireta. Ele está após o verbo, sujeito após o verbo. Quando o partitivo família está após o verbo, depois, o verbo pode apenas concordar com o núcleo. Ele não tem mais aquela dupla possibilidade normal dos partitivos. Ele não tem mais uma dupla concordância como tinha antes. Agora o verbo é forçado pela gramática, só tem uma opção, que é a de concordar com o núcleo. Olha aqui, apresentou o relatório a minoria dos colaboradores. Tá após o verbo, tá vendo? Então o verbo só pode concordar com minoria. Aquela regra de concordância dupla que você acabou de ver, ela só serve para a ordem direta. É só você pensar assim, né? E se você pensa assim, né, na ordem, na posição do sujeito e tal, você se resguarda de uma questão que possa fazer você errar. Se tiver aqui, fizeram o exame para concordar com atletas, não serve. Na ordem indireta só serve o núcleo, beleza ou não? Mais uma. 20% da turma conseguiram nota suficiente. Olha isso aqui. O 20% da turma é o sujeito. O núcleo, 20%. O núcleo não pode ser preposicionado. Então, conseguiram, né? Tá concordando com o 20%. E o turma faz o verbo ficar no singular. É uma concordância dupla, né, cara? Tanto faz o 20% para botar o verbo no plural, ou o turma, né? Por quê? É uma concordância dupla, é um caminho aí duplo para o verbo seguir e estabelecer a concordância. Certinho? Beleza? Embaixo, 1% dos alunos tirou a nota máxima, o tirou concorda com 1% e o tiraram concorda com alunos. Agora, cuidado. Com essas expressões que indicam porcentagens ou frações também, se o numeral tem qualquer determinante, ó, os 20%, se o numeral tem qualquer determinante, o verbo só pode concordar com o número. Então, o conseguiram é a única opção para concordar com 20%. Não pode ser mais com turma. Por quê? Né? Porque turma está especificando um numeral que tem determinante. Com determinante, o verbo concorda apenas com o núcleo. Se tivesse aqui, por exemplo, ó, aquele 1% dos alunos teria que ser tirou apenas. Qualquer determinante, os 20%, aquele 1%, esses 20%, beleza? Também quebra aí esse caso especial de concordância. Então vem comigo aqui rapidinho. Partitivo tem dupla concordância, ou com o núcleo ou com o especificador, menos na ordem indireta. Numeral de porcentagem, mesma coisa, ou com o núcleo ou com o especificador, menos na ordem indireta, é claro, e com determinante para o número. Determinante para o número fechou na tela. Quarto tipo de sujeito que a gente tem que estudar é o sujeito indeterminado. O que ele é? É indeterminado, né? É o sujeito indeterminado. Você não sabe ou não pretende dizer quem é o sujeito. E a primeira forma de você indeterminar o sujeito é jogar o verbo na terceira pessoa do plural, sem referente no texto. O que é sem referente? Quando você não sabe mesmo, cara. Mesmo que você volte para as linhas anteriores, você não sabe. Olha essa frase.
Não inventaram um portão eletrônico que se abre de longe. Quem não inventou? Sei lá. Agora, se lá atrás, no texto, tivesse os cientistas, a equipe, não sei o que, os estudiosos, aí depois aparecesse não inventaram, aí você saberia quem é o sujeito. Ele estaria apenas oculto, elíptico, né? Desvivencial. Agora, quando você não sabe quem é o sujeito, eu não sei, eu não tenho ideia de quem seja o sujeito. Aí, realmente, nós temos um sujeito indeterminado, certo? Então, a primeira forma de indeterminar o sujeito é botar na terceira pessoa do plural. Depois tem aqui, precisa-se urgentemente de um novo líder. A partícula C se liga ao precisar. E essa partícula C é indeterminação do sujeito, lembra? Verbo com partícula C sem agente. Eu não sei quem precisa. Então, ou ela é a passivadora, ou ela é indeterminação do sujeito. E quem precisa, precisa de algo. Verbo transitivo e indireto. Aqui o de algo aqui. Então é índice, né? Transitivo e indireto. Segunda forma de indeterminar o sujeito é usar o índice de indeterminação do sujeito, né? E a terceira forma de indeterminar o sujeito é botar o verbo no infinitivo quando você não sabe quem é o sujeito. Morar com irmãos exige resistência emocional. Quem mora com o irmão? Quem está morando com o irmão? Não sei. Morar com o irmão, qualquer pessoa, qualquer fulano que morar com o irmão, né, vai exigir resistência emocional. Então são as três formas de você indeterminar o sujeito. A terceira pessoa do plural, sem referente, claro. A partícula C, indeterminação do sujeito. E o verbo no infinitivo, claro, sem referência textual. Comprar a casa foi importante. Quem comprou a casa? Sei lá, comprar a casa, tá certo? Então, aqui nós fechamos o terceiro vídeo do módulo 2 com o sujeito indeterminado, que é o quarto tipo de sujeito. Daqui a pouquinho, mais aula. Rapaziada, nosso último vídeo do módulo 2. Na tela eu vou te mostrar mais um tipo de sujeito. É o último tipo de sujeito também. Morar com irmãos exige resistência emocional. Você viu no vídeo anterior que o sujeito do verbo morar é indeterminado pelo simples fato de você não saber quem é que mora. Você não tem essa informação sobre quem mora. Aí, né, pela lógica, a gente não sabe, né, quem é o sujeito. Agora, existe outro verbo na frase, que é o exige, né? Esse verbo está aqui. E a minha pergunta é, o que exige resistência emocional? Essa é a minha pergunta. Porque se você pergunta para o verbo morar quem mora, você não sabe. Mas se você sabe, se você pergunta para o que exige resistência emocional, você sabe. O que exige resistência emocional? Olha a resposta, morar com irmãos. Então, isso tudo aqui seria o sujeito do verbo exige, né? Se morar com os irmãos é o sujeito do verbo exige, nós temos ali, né, uma oração funcionando como sujeito. Por quê? Morar é verbo, pô. Se morar é verbo, isso tudo que está aqui, morar com irmãos, é uma oração. Repara que o sujeito do exige é uma oração inteira. Isso é o sujeito oracional. É quando uma oração toda funciona como sujeito para um verbo. Mais um exemplo. É fundamental suportar as oscilações dramáticas de uma vida coletiva. Aqui, ó, pergunta para esse cara quem é o sujeito. O que é fundamental? Olha a resposta. Suportar as oscilações dramáticas de uma vida coletiva. Tudo isso é o sujeito do é fundamental. Então, nós temos mais uma vez um sujeito oracional. Você viu? Mais exemplos. É provável que vocês desapareçam após a prova. Quem começou a frase foi o verbo é. E então, até então, você não sabe quem é o sujeito, eu tenho que perguntar. Quando eu faço a pergunta para o verbo sobre quem é o sujeito, olha a pergunta que eu faço. O que é provável? Olha a resposta, cara, olha a resposta. Que vocês desapareçam após a prova. Então, esse cara que eu sublinhei todo é o sujeito do é provável. Faz um teste, repara a sua ordem direta. Que vocês desapareçam após a prova é provável. Então, isso tudo, né, que vocês desapareçam após a prova, é o sujeito do é provável. Não é isso? Mais um exemplo. Entende-se que a prova será muito difícil. A partícula C está ligada a qual verbo? Entende. Repara que você ainda não sabe quem é o agente. Então, você pergunta para o verbo quem é o agente. Não sei.
A partícula ser ou é a passivadora ou é a indeterminação. Só que quem entende, entende algo. É verbo transitivo direto que faz você entender que ela é a passivadora. E lembra que eu falei que quando a passivadora tem sujeito? E o sujeito é o algo? Olha o algo aqui, ó. Que a prova será muito difícil é o algo. É o sujeito do entende-se. Só que esse elemento, malandro, que a prova será muito difícil, é um sujeito oração, né? É uma oração toda que funciona como sujeito. Então é um sujeito oracional. Mais uma. Convém que vocês revisem todo o conteúdo. Pergunta para o verbo, pô. O verbo começa a frase, convém, né? Pergunta para ele, o que convém? Que vocês revisem, que você revise todo o conteúdo. Isso tudo é o sujeito do convém. Olha a ordem direta. Que você revise o sujeito, que você revise todo o conteúdo, convém. Só que esse sujeito não é um sujeito simples ou composto, é uma oração inteira funcionando como sujeito. Mais um exemplo. Fumar cigarro faz muito mal ao corpo humano. Pergunta para o verbo. O que faz mal ao corpo humano? Fumar cigarro. Então o elemento fumar cigarro é o sujeito oracional. Eu não falei que o cigarro faz mal. Falei o quê? Fumar. Então aqui, ó, nos casos acima, observe que os sujeitos da oração são representados por uma oração inteira. Nesses casos, vale ressaltar que o verbo, ó, vou destacar aqui o verbo no marca-texto verde. Ó, destaquei. O verbo do qual essas orações, né, são o sujeito precisa ficar no singular. O verbo lá, faz, não pode ser fazem. Não pode ser são prováveis, entendem-se, convém com acento circunflexo. Se o sujeito é oracional, o verbo dele fica no singular. Na hora das questões você vai ver como isso cai. Pode enganar muita gente. Pode enganar muita gente. Mais uma frase, mais um caso, número 6, verbos impessoais. O que é verbo impessoal? É uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito é quando você não tem sujeito. Cara, que difícil isso, né, cara? Muito fácil. A oração sem sujeito, cara, não tem sujeito para fazer o verbo flexionar. Então o verbo necessariamente fica no singular. Se a oração é sem sujeito, o verbo fica no singular. Por quê? Porque não existe a figura do sujeito para o verbo flexionar. Então a lógica é, eu tenho que descobrir quais são esses verbos impessoais para eu saber quando uma oração não tem sujeito. Uma coisa leva a outra. Primeira frase é não houve danos no acidente. A minha pergunta é, o verbo haver está aqui, não está? E o haver, o verbo haver, família, né? No sentido de existir, de ocorrer e de acontecer, grava isso, tá? O haver no sentido de existir, de ocorrer e de acontecer é um verbo impessoal. Se ele é impessoal, ele constitui uma oração sem sujeito. E se a oração sem sujeito, qual a lógica? Ele fica no singular. Então, se alguém colocar não houveram danos, é uma frase errada. Por quê? Porque o verbo haver está empregado no sentido de ocorrer. Só você pensar que você vai ver isso aí. É o haver no sentido de ocorrer. Então, oração sem sujeito. Oração sem sujeito não tem por que o verbo flexionar. Mais um exemplo. Havia 200 pessoas em sala de aula. Olha aqui o haver no sentido de existir. Impessoal. Então, se alguém colocar na sua frente haviam 200 pessoas, é errado haviam. Não pode ser haviam, é havia. Porque é o verbo haver no sentido de existir. Aqui, haverá diversos shows em frente à praia. É o haver no sentido de acontecer. Mais uma vez o verbo impessoal. Esses três verbos não têm sujeito. Não pode ser haverão. Agora olha o problema. O problema é quando a gente coloca o verbo ocorrer. Porque se eu coloco o verbo ocorrer, a oração passa a ter sujeito. Aí teria que ser não ocorreram danos. O ocorrer tem sujeito, danos. Aqui se entrar o verbo existir, vai ficar assim, ó. Existiam 200 pessoas em sala. O existir tem sujeito. O ocorrer tem... Se entrar acontecer aqui, ó, acontecerão diversos shows.
O acontecer tem sujeito. Então, esses três verbos têm sujeito. Quem não tem é o haver. Beleza? O problema todo também é usar o verbo ter, né? A gente fala assim, ó, tinha 200 pessoas em sala. É assim que a gente fala no dia a dia. Tinha 200 pessoas. Errado. Correto, ou você usa havia 200 pessoas ou existiam. Nada de tinha. Tinha não. Fechou? Tranquilão? Beleza. Ah, tá. E tem o caso do haver que tem... Ó, muita gente pergunta nessas horas. O haver pode ter plural? Olha essa frase aqui, ó. Eles haviam entendido o conteúdo. Eles haviam entendido o conteúdo. Nesse caso, o haver tem sujeito. Na verdade, não é o haver que tem sujeito, é a locução toda. Porque ele aqui não é o haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer. Ele é um mero verbo impessoal do português. Tinha entendido, tinha estudado, tinha acordado cedo, havia acordado cedo. Beleza? Então, o ter e o haver, nesses casos, são corretos no plural. Agora, o tinha no sentido de existir não existe, não pode. Segundo verbo impessoal é o haver e o fazer, uma dupla de verbos indicando tempo transcorrido. Há 3 semanas eu já havia estudado esse assunto. O verbo haver aqui está empregado no sentido de tempo. Então, ou você escreve há 3 semanas ou faz 3 semanas. Aqui não, aqui eu havia estudado. Aqui é o verbo auxiliar haver, no sentido de ter, né? Aí ele tem sujeito, mas o primeiro verbo não tem. Concorda? Beleza? Faz 3 semanas, há 3 semanas, havia 3 semanas e tal. Os verbos que indicam fenômenos da natureza também são oração sem sujeito. Não choverá em Brasília nos próximos 2 meses. Mas tem que ter cuidado, porque se você usar esses verbos no sentido figurado, você vai escrever isso aqui, ó. Choveram dúvidas durante a aula. Choveram dúvidas durante a aula. O chover, então, família, quando é empregado no sentido figurado, ele tem sujeito normal. Ele vai para o plural normal. Ele só é realmente um verbo impessoal, né, quando é chuva mesmo, água que cai do céu. Agora, cuidado com as locuções verbais. Olha isso aqui. Deve ou devem haver novos investimentos milionários? Você tem 2 verbos auxiliares ali de opção e um principal. O principal é o haver, que é um verbo impessoal. Se o haver é um verbo impessoal, concorda que é uma oração sem sujeito? Oração sem sujeito. Se é uma oração sem sujeito, não pode entrar o devem. Concorda? Oração sem sujeito, o verbo precisa ficar no singular. Então seria deve haver novos investimentos e não devem haver novos investimentos. Certinho? Aqui, pode ou podem existir novos casos de corrupção? O principal agora é o existir. E o existir, ele tem sujeito. O existir é um verbo que possui sujeito. Então, novos casos de corrupção podem existir. Vai depender do principal. Se o principal não tem sujeito, singular. Se o principal tem sujeito, plural. Mesma coisa aqui, ó. Há ou hão de haver devoluções. Quem é o principal? Haver. Impessoal, então é há de haver. Aqui embaixo, por sua vez, ó, há ou hão de acontecer. Acontecer é o principal. Verbo impessoal tem verbo pessoal, o acontecer tem sujeito, então vai entrar hão de acontecer. Vai depender do principal. Aqui embaixo tá acaba ou acabam de haver explosões naquele depósito. O principal haver, que é um verbo impessoal. Então vai entrar acaba. Quem vai entrar, se é singular ou plural, depende do verbo principal. O principal vai definir se vai ter sujeito à oração ou não. Então, se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. Se o verbo principal for impessoal, o auxiliar no singular.
Se o verbo principal for pessoal, o auxiliar concorda. Principal impessoal, singular. Principal pessoal, o auxiliar concorda. Essa é a regra. Aqui nós temos um caso especial, muito especial da língua portuguesa, com o verbo parecer formando locução verbal. As pesquisas parecem traduzir o que a empresa necessita. Aqui nós temos o parecer como verbo auxiliar e o traduzir como principal. Naturalmente é o verbo auxiliar que concorda, como aqui atrás, ó. Os caras que vão pro plural ou pro singular são os auxiliares. Então parecem traduzir. Mas excepcionalmente, cara, com o verbo parecer, você tem como botar o outro no plural, o principal. As pesquisas parecem traduzirem o que a empresa necessita. É um caso especialíssimo de concordância, mas é um caso que existe. Combinado? Agora, com a expressão 2que, nós temos dois casos para observar. O primeiro é quando 2que se refere a mais de uma pessoa. Olha essa frase. Mário é 2que mais aproveitar a viagem. Repara que dos que mais aproveitaram. Muitas pessoas, ele é um deles. Então, o verbo vai para o plural. Agora, foi dos alunos que fez a arte. Só um deles fez a arte, certo? Foi dos alunos que fez a arte. Então, se refere só a uma pessoa, o verbo vem no singular. Então, depende muito do elemento, né, semântico, se é um só ou mais de um. E o último caso são com as expressões mais de, coisa de, menos de, cerca de e perto de, que são as expressões aproximativas. Isso aqui não é partitivo, pelo amor de Deus. Olha essa frase. Menos de 5 litros cabem. O verbo concorda com 5 litros. Cerca de 200 pessoas serão voluntárias. Concorda com 200 pessoas. Ele não tem como concordar com a palavra cerca, ficando tanto faz singular ou tanto faz plural. Muita gente confunde isso, né? Achando aí que nós temos um caso de partitivo. E não é partitivo, é apenas aproximativo. Fechou ou não fechou, galera? Atenção, né? A hora de fazer exercício. Tem que ter muito cuidado, ver como isso tudo cai. Aprender é importante, mas o exercício é fundamental. Tamo junto para sempre. Fala, galera, continuando aqui o nosso módulo agora de questões do módulo 2. É hora de ver aquilo que você estudou, como é cobrado na vida real, na prática. Bora pra tela? Aqui, galerinha esperta, forma verbal estão está no plural para concordar com direitos humanos. Então, quando ele fala isso, automaticamente, o cara está dizendo que isso aqui, voltando, beleza, automaticamente ele está falando que isso aqui é o sujeito do estão. Por quê? Você sabe que, segundo a regra de concordância mais básica do mundo, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E esse é o tipo de questão que cai muito em prova. Tem que estar muito atento, muito ligado. Repara, por gentileza, na linha 2, olha o que ele fala. O reconhecimento e a proteção dos direitos humanos estão na base das constituições democráticas modernas. Cara, a parada é a seguinte. Esse estão aqui, quando você pergunta para ele o que está na base das constituições, a resposta não é os direitos humanos. Na real, não são os direitos humanos que estão na base. É o quê? Em relação aos direitos humanos? É o reconhecimento e a proteção dos direitos. Nós temos aqui simplesmente comigo um sujeito composto, formado por dois núcleos. O primeiro, reconhecimento. O segundo, proteção. E esses dois núcleos do sujeito, com certeza, fazem com que o verbo fique no plural. Não temos aqui a concordância com o elemento preposicionado. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Então você vai excluindo todo mundo que é preposicionado para chegar à conclusão a respeito de quem é um sujeito. Fechou? O núcleo, desculpa. Então, primeiro núcleo, reconhecimento. Segundo núcleo, proteção. O item é errado. Beleza? A concordância não se dá com direitos humanos. Questão 2. Dá pausa na tela e resolve. Olha o que ele fala. Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto, tá? Seriam mantidos. Olha o que ele falou. Caso o elemento são duas gramáticas distintas, fosse substituído por tratam-se
de duas gramáticas distintas. Será que essa expressão tratam-se de duas gramáticas está correta? Sempre que aparecer, família, o verbo mais a partícula ser, o meu conselho é o seguinte: analisa a partícula ser. Se ela for apassivadora, o verbo pode ir para o plural. Se a partícula ser for índice de indeterminação, o verbo fica no singular. Então, esse tratam-se aqui estaria errado se você analisar a partícula ser como índice de indeterminação. E vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Sempre que tiver o verbo mais a partícula ser, você busca o agente. Ou seja, você corre atrás do cara que pratica a ação. E quem é que pratica a ação de tratar? Quem é que pratica a ação de tratar? Você não sabe. Você não sabe quem é que trata ou a partícula ser passivadora, quando você não sabe, tá? Quando você não sabe quem é o agente, ou a partícula ser é a passivadora, ou ela é indeterminação do sujeito. Então você vai ficar na dúvida entre partícula passivadora aqui e índice de indeterminação do sujeito. Quem vai definir a parada é o verbo, é a transitividade verbal. Bora pro verbo. Quem trata, trata de algo. Verbo transitivo o quê? Ó, quem trata, trata de algo. Tô vendo o D aqui, ó. Quem trata, quem é o agente, eu não sei. Mas eu sei que quem trata, trata de algo. Então, quando o verbo é transitivo, indireto, intransitivo ou verbo de ligação, a partícula C vai ser índice de indeterminação do sujeito. Quando for VTD, VTDI, ela vai ser a passivadora. Então, se a partícula C é índice de indeterminação, o verbo não poderia estar no plural. O correto seria: trata-se de duas gramáticas diferentes. Então, o item 2 é um item muito errado. Fechou? Erradão. Vamos para a próxima. Vida que segue. A forma verbal manifestarem está flexionada no plural para concordar com as pessoas. Vamos lá? Vamos ver? Olha como é que está aqui, galera, as pessoas. Aqui, as pessoas. Né? Olha o que ele fala. É por meio dessas audiências que o responsável pela decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu desfecho. Quem é que vai se manifestar? As pessoas. Então o verbo está concordando com as pessoas. É o sujeito cujo núcleo é pessoas. Mas ele disse que concorda com as pessoas. Então quem se manifesta? As pessoas. O item 3 é um item muito certo. Certinho. Fechou? 4. Essa aqui é um perigo. Dá pausa e faz. Vamos para 4. Deu pausa, resolveu, agora bora para a prática. A forma verbal traz está no singular porque concorda com o núcleo do sujeito a oferta. Olha o sujeito, olha a frase. Há evidências de que a oferta de medicação domiciliar pelas operadoras de plano de saúde, olha isso aqui, traz efeito positivo. Pergunta para esse verbo, por gentileza, para você descobrir se a frase, se o enunciado é certo, pergunta para esse verbo, quem traz efeito positivo? Quem traz efeito positivo? A oferta de medicação domiciliar pelas operadoras de plano de saúde. Tudo isso é o sujeito. Aí olha o que ele fala. O verbo traz concorda com o núcleo do sujeito, a oferta. O candidato tá doido para marcar certo. Só que ele não percebe, aí é a maldade da banca. Ele não percebe que o núcleo não é a oferta. O núcleo, família, é só oferta. Esse A que está aqui é o determinante da oferta. Então, oferta é o núcleo substantivo. Esse A é um mero artigo. Então, esse carinha aqui está errado. Por quê? O artigo está fora da noção de núcleo. Beleza? Então, o item 4 é um item errado. Isso é pegadinha demais. Repara que na 3 ele não chamou as pessoas de núcleo. Se tivesse chamado, beleza? Se tivesse chamado de núcleo, né, estaria errado. Mas ele chamou só de sujeito.
né? Concorda com as pessoas. Se ele falasse com o núcleo as pessoas, estaria errado. Na 4 ele falou que é o núcleo. Então a 4 é errada. Olha que maldade. Questão 5. Na oração que inicia o segundo parágrafo, que está recortadinho para você aqui, o verbo concorda com o primeiro núcleo do sujeito. Concordância verbal, abonada, garantida, permitida pela gramática normativa. Quem começou a frase foi o verbo e quem é meu aluno não erra isso. Quem é meu aluno sabe, quando o verbo começa a frase, tem uma chance real, gigante, de o sujeito estar posposto. Ou seja, ordem indireta de sempre, com a qual você está muito mais do que acostumado. Então pergunta para esse verbo aqui, o torna, quem é o sujeito. Pergunta para ele. Quem torna a trazer o assunto à baila? O que torna? O que torna a trazer o assunto à baila? Olha a frase. O aparecimento e grande vendagem de Maíra. O aparecimento e grande vendagem de Maíra. Primeiro núcleo, aparecimento. Segundo, vendagem. Sujeito composto, 2 núcleos. E o verbo está concordando no singular com o mais próximo. Você viu no conteúdo teórico que isso é muito possível no português. Quando você encontra um sujeito composto, o verbo pode corretamente concordar com o núcleo mais próximo. Quando ele está posposto ao verbo, na ordem direta não. Na ordem direta só vale a regra, plural. Nesse caso aqui, ele pode sim concordar com o mais próximo. O item está correto. 5, tá certo. Bora pro 6, dá pausa e faz, hein? O que ele quer? No texto que está aí do lado, qual verbo tem sujeito indeterminado? Bora para o primeiro verbo, sonham, na linha 11. Os que procuram defender a democracia contra o perigo da participação dos trabalhadores e dos estudantes na reinvenção nessa sociedade, sonham com uma democracia sem povo. Quem é que sonha com uma democracia sem povo? Aqui, ó. Os que procuram. No nosso primeiro módulo, você viu que esse os aí é um pronome demonstrativo aqueles, é um falso artigo, chamamos assim. Ele é o núcleo do sujeito, tá botando o verbo no plural, aqueles que sonham, e você sabe quem é o núcleo, não temos sujeito indeterminado. B, fala na linha 1. Aí o cara, professor, não pode ser o fala não, porque o fala para ter sujeito indeterminado teria que estar no plural. Esquece isso, porque olha pro verbo. Ele tá com partícula C, malandro. E o sujeito indeterminado com partícula C, ou seja, com índice de indeterminação do sujeito, tem um verbo que é obrigado a ficar no singular, inclusive. Aquela parada de terceira pessoa do plural é sem partícula C. Então, repara, fala-se na necessidade que tem a democracia de se defender. A partícula C está ligada ao verbo falar e eu pergunto, quem fala? Quem é que fala? Quem é o agente? Quem pratica a ação? Não sei. Então, ou é partícula passivadora ou é índice de indeterminação. Aí o candidato vai se confundir, menos você, porque você vai já sabe e vai aprender cada vez mais que tudo na vida depende do contexto, tudo na frase depende do contexto. Então, se você busca quem pratica a ação, você vê que nessa frase não há. Mas quando você parte para a análise da transitividade, quem fala, fala em algo. Olha aqui, é verbo transitivo indireto, ou na. Então isso aqui não é partícula passivadora. Beleza? Partícula passivadora não, é índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ficar no singular, porque o sujeito é indeterminado. É ou não é o que ele quer? É o que ele quer. Gabarito da 6, letra B de bola. Se você fez mesmo a questão, você viu que o que tem aqui, ó, nas necessidades que tem a democracia tem. A democracia é o sujeito do tem. Beleza? Na linha 7, mobilizam, ó. A voz das classes trabalhadoras que se mobilizam. Quem se mobiliza? Classes trabalhadoras. O que é o sujeito? Mas as classes no plural. Você sabe quem é. Organizam e se organizam, as classes se organizam. Então, número 6, letra B de bola. 7. O sujeito da oração iniciada pelo verbo disseram é indeterminado. Olha o perigo. Disseram ao cara. Quem foi que disse? Professor, tá na terceira pessoa do plural. Você me ensinou, professor, que quando o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado, mas você não pode se esquecer
de olhar e buscar um tal de referente. Porque para realmente o sujeito ser indeterminado, ele tem que estar na terceira pessoa do plural sem referente. Você não pode saber quem é o referente. Voltei no texto e vou procurar. Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado, a resposta mais comum foi nenhum. Disseram que escrever para eles aconteceu naturalmente. Quem disse que escrever aconteceu naturalmente? Quem foi que disse? Alguns escritores de sucesso. Então, esse disseram, embora esteja no plural, ele possui um referente expresso no texto anteriormente. É um caso de sujeito elíptico, implícito, desidencial, famoso oculto. Então, número 7, indeterminado, não. Então a 7 está errada. 8. A expressão, essa relação intrínseca com a cultura exerce função de sujeito da oração iniciada pelo verbo faz. Então ele está falando aí que essa relação intrínseca é o sujeito do faz. Vamos lá. Faz parte da autonomia da universidade pública. Faz parte da autonomia da universidade pública essa relação intrínseca. O que faz parte da autonomia da universidade pública? Essa relação intrínseca com a cultura. Então, é verdade. Beleza? É verdade. Isso aqui é o sujeito do verbo. Tá começando a frase, você sabe que na ordem indireta, né, você tem uma ocorrência gigante em provas, né? Isso aqui é o sujeito do faz. Fechou? Então, o item 8 é um item certo. O sujeito da forma verbal era, está elíptico. Bora para a frase, linha 6. Olha aqui, vamos lá. Cadê o era? Aqui, era. Aquelas folhas de papel me esperavam também, intocadas. E era minha obrigação escurecê-las. Pergunta pro era. O que era a minha obrigação? Escurecê-las de ideias, histórias, sortilégios capazes talvez de fazer. Isso tudo aqui é o sujeito, ó. Olha pra mim. Escurecê-las de ideias, histórias, sortilégios capazes talvez de fazer. Era minha obrigação. Então o sujeito tá na frase, pô. O sujeito tá expresso, tá após o verbo, não tá elíptico não na tela. 9, questão errada. Ele só tá depois do verbo, não adianta. A família tem que perguntar pro verbo quem é o sujeito. Se você tá afim de fazer uma questão de tipo de sujeito, tem que perguntar pro verbo quem é o sujeito. Beleza? 10. O sujeito da oração iniciada por entende-se. O sujeito da oração iniciada por entende-se é indeterminado. Rapaz. Quando você tem um verbo, olha só, isso aqui a gente tem que saber porque viu a teoria, vai ver bonitinho aqui a prática, né? Entende-se, blá, blá, blá. Quando tem uma partícula C ligada ao verbo e ele fala em sujeito indeterminado, automaticamente a banca está dizendo que a partícula C é um índice de indeterminação do sujeito. Cara, malandro, se ele está falando que é um índice de indeterminação do sujeito, você precisa conhecer o método de reconhecimento da partícula C. Não dá para fugir disso. Repara que entende-se que a integridade pública representa o estado ou condição de um órgão, blá, blá, blá. A partícula C está associada sintaticamente ao verbo entende, e eu pergunto para esse verbo quem é o agente. Quem é que pratica a ação de entender? Quem é que entende? Eu não sei. Então, ou a partícula C vai ser a passivadora, ou ela vai ser indeterminação do sujeito. Se você não fez ainda, dá pausa na tela e faz. Eu preciso que você faça. Por quê? Quem resolve a parada pra gente agora, neste momento, é a transitividade do verbo. Então, bora pro verbo. Quem entende? Entende algo. Isso é verbo transitivo direto. Isso aqui tudo é o algo, ó. É algo que é entendido. Se ele é transitivo direto, a partícula C é a passivadora. E você viu no slide anterior que a partícula passivadora, o verbo pode ir para o plural porque vai haver sujeito na frase.
Agora, se fosse índice, o sujeito seria indeterminado. Então, se a partícula C é a passivadora, o sujeito está expresso na frase. O sujeito está uma frase bonitinho, beleza? Então, não é indeterminado. O item 10 está falso. É assim que funciona, tá vendo? Mais uma, galera. Relativamente ao texto Identidade Linguística, assinale a opção que apresenta uma oração cujo sujeito é indeterminado. Ele quer sujeito indeterminado. Não se diz que o século XVI foi ítalo-ibérico. Olha isso aqui. A partícula C está ligada ao verbo. Pode ser índice de indeterminação? Pode. Mas primeiro você tem que buscar o agente e o agente tem que ser indeterminado. Vamos lá. Não se diz que o século XVI foi ítalo-ibérico. Vamos lá. Quem é que diz? Resposta, não sei. Não sei quem diz. Então, ou a partícula C vai ser a passivadora, ou ela vai ser índice de indeterminação do sujeito. Transitividade, quem diz algo. Transitivo direto, a partícula C, a passivadora não é índice. Então, essa letra A está descartada. A partícula C é a passivadora. É uma ilusão crer que nossa identidade... Aqui, o que é uma ilusão? Crer que nossa identidade, tá vendo? Repousa sobre uma entidade única. Então, você sabe o que é uma ilusão. Você sabe quem repousa. Então, o sujeito, tudo na frase. Depois, é o que os antropólogos chamam, ó. Quem chama? Antropólogos. E aqui é um verbo de ligação bonitinho com o sujeito expresso antes. Olha agora, trata-se, porém, de uma partilha instável. Quem é que trata? Não sei. Então, ou é a passivadora ou é a indeterminação. Quem decide a jogada é o verbo. Quem trata de algo. Verbo transitivo o quê? Indireto. Se é verbo transitivo indireto, a partícula C é índice de indeterminação. O gabarito está expresso na D. Item D, gabarito, sujeito indeterminado. Fechou ou não? Tá treinando? Tá dando pausa? Dá pausa na tela e faz, por favor, até o próximo vídeo. Então, família, continuando, questão 12, eu preciso que você vá para a tela. A tela é o seu lugar. O sujeito do verbo atendeu, que está elíptico, refere-se a serviço público de saúde na localidade. Aí eu preciso que você vá para a linha 12 e 13. Olha aqui, galera. Calma aí. Linha 12. 14, né? Em todos os casos, a Defensoria Pública fez intervenção judicial para suprir a negativa ou a má prestação do serviço público de saúde na localidade. Em um dos casos, atendeu uma gestante. Quem atendeu uma gestante? Foi o Serviço Público de Saúde? Não, família, foi a Defensoria Pública. É um caso aí de coesão textual, porque a elipse, quando você omite um sujeito, você não deixa de estar fazendo uma retomada, mas é uma retomada por meio da omissão. Beleza? O cara omitiu Defensoria Pública, deixou ali implícito, mas dá para perceber com o contexto que foi a Defensoria que atendeu uma gestante com histórico de abortos, né? Então, o item 12 está falso. 13. A forma verbal acreditava está no singular para concordar com a palavra parte, mas poderia ser substituída sem prejuízo pelo verbo acreditavam. Atenção máxima quando ele pega uma questão dessa em que o verbo está no singular e ele pede para botar no plural, é preciso perceber que alguma coisa de especial vai estar acontecendo, porque não é normal um verbo que está no singular ir para o plural. E você estudou na parte teórica, cara, que quando você tem um sujeito partitivo, maioria de, a minoria de, grande parte de, as porcentagens, você tem uma dupla possibilidade de concordância. A maioria dos alunos passará e a maioria dos alunos passarão. Então tem grande chance de ser isso, né? Vamos para a tela. Olha isso aqui. Grande parte dos médicos e da população acreditava. O verbo acreditava está concordando com parte. Porém, a expressão grande parte é partitiva. Óbvio, né? Então você vai ter aqui dupla concordância. Ou a concordância, né, com parte, ou a concordância com médicos e população. Então você tem aqui a primeira concordância possível, o núcleo, e a segunda concordância possível, a especificação. Então, ou acreditava, ou acreditavam. Ele fala que o verbo poderia ser substituído pelo plural, que concordaria com médicos e população. Isso só não vale quando a frase está na ordem indireta, e você estudou isso. Na ordem indireta, dupla concordância. Na tela.
14, bonitinho aqui, ó. A maioria dos analistas aposta. Olha essa expressão, a maioria dos analistas aposta. O verbo é aposta. O sujeito, a maioria dos analistas. Então você vai ter aqui o núcleo maioria partitivo e o elemento dos analistas, a especificação desse núcleo. Então se é partitivo e tem um especificador, é concordância dupla. Tanto faz aposta, concordando com maioria, ou apostam, concordando com analistas. Então, vamos bonitinho, ver o verbo, ver o que o enunciado quer. Se o verbo da oração, que é o aposta, fosse para o plural, apostam, o período estaria incorreto, família. É preciso que você faça isso que eu fiz. Eu fui na frase e eu destaquei a expressão incorreto, porque a banca está afirmando que é errado. Vai caber a você o julgamento. Será que é errado botar o verbo que está no singular aposta no plural? Nesse caso, não. Nesse caso, o item é falso na tela, porque o verbo não deve concordar com a maioria. Ele pode. Então, a 14 está errada. 15. A maioria, no entanto, acaba deixando o programa. Quem é que acaba deixando o programa? A maioria. Olha o que ele fala. Dado o sentido da palavra maioria, o verbo acaba poderia sem prejuízo ir para o plural. Será? Pô, maioria sozinho na frase. Será que poderia ficar maioria no plural? Pode não. Se tivesse com especificação a maioria de algo, aí a gente poderia conversar sobre isso, sobre alguma possibilidade ali de flexão no plural. Mas só a palavra maioria, galera, não te dá essa chance. Fechou? Então a parada é que o item é errado. 16. A maioria dos artistas gráficos tende a considerar. Mais uma vez, de novo, isso cai na prova demais. Sujeito partitivo. O verbo tende concorda com maioria. Mas olha quem está especificando na tela. Artistas gráficos. Então esse verbo tem dupla concordância. Ou ele concorda com maioria, ou ele concorda com artistas gráficos. É uma dupla concordância. Item certo. Olha o que ele fala. Não, primeiro aí. Certo não. Porque ele fala que o plural resultaria em erro. Destaquei erro. Vou dar mole. Item falso. 17. A maioria dos cientistas viajará de avião. O verbo viajará está concordando com maioria, mas também pode concordar com cientistas, que é o especificador. Então é opcional o emprego do verbo no plural ou no singular. É ou não é opcional? É. O item 17 é o item certo. Você está vendo que isso cai na sua prova, malandro, e você não pode errar na tela. 18. A forma verbal havia em não havia mais dúvidas poderia ficar substituída pelo existia. Lembrando, o havia é um haver no sentido de existir, que nesse caso é o haver impessoal que configura uma oração sem sujeito. Se é uma oração família sem sujeito, é singular mesmo, não há o que discutir. Agora, malandro, quando você bota o verbo existir, ele precisa entrar concordando com o seu sujeito, porque o verbo existir tem sujeito. Será que é certo dizer não existia mais dúvidas? O correto é não existiam, porque você sabe que você estudou isso. O haver não tem sujeito, mas o verbo existir tem. Então seria não existiam mais dúvidas. Família, cuidado que você ouve por aí. Ah, não existia mais dúvidas. Só que assim, a frase está errada. O que importa lá é concordância mesmo. Olhar para o verbo, olhar para o sujeito. O haver não tem sujeito, mas o existir tem na tela. Depois querem que não haja assaltos. No segundo quadrinho da tirinha, o verbo destacado não vai para o plural, para concordar com assaltos, por se tratar de um verbo impessoal. Fala para mim, é ou não é verdade? O verbo é impessoal. Por esse motivo, ele não vai para o plural. Então, a 19 deu o papo reto, certinho. 19 está certo. 20. A forma verbal a poderia ser corretamente substituída por existem. Olha o texto. Atualmente, há duas Américas Latinas. Ó, o haver, nesse caso, na expressão há duas Américas Latinas, é um verbo impessoal, oração sem sujeito, esse cara aqui é o objeto.
Quando você troca o haver pelo existir, a oração passa a ter sujeito. Aí você pergunta assim, ó, existem duas Américas Latinas. O que existe? Duas Américas Latinas. Esse cara aqui é o sujeito duas Américas. Então esse verbo existir vai para o plural normal porque ele tem sujeito. Então o item é certo. Beleza? 21. A forma verbal a poderia ser substituída pelo fazem. A frase é há décadas. Pô, o verbo haver, família. No sentido de tempo, você estudou isso. O haver no sentido de tempo não tem sujeito e nem o fazer. Então, se você troca o haver pelo fazer, as orações continuam sem sujeito. Há décadas, faz décadas. Nada de fazem. Então, a 21 está errada. 22. Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, o trecho é necessário que hajam contas separadas. Desculpa, que haja a separação de contas. Ele quer reescrever, é necessário que hajam contas separadas. Olha esse verbo aqui, o hajam, que é o verbo haver, no sentido de existir. Cara, ele quer trocar o haver no sentido de existir pelo hajam. Aí não. Aí não. Porque o haver no sentido de existir não tem sujeito. É haja. Então, sem prejuízo da correção, ele poderia? Poderia não. O 22 está errado. Beleza? 23. Ele fala assim, ó, sem prejuízo do sentido e da correção, esse parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma. Na democracia participativa, olha o que ele fala. Existe várias formas de atuação. Pergunta preciosa, o que existe? Olha a resposta. Várias formas de atuação. Você pode dizer isso aqui, escrever assim, existe várias formas? Não, o correto é existem. O verbo existir precisa concordar com o seu sujeito. Então, 23 está errada também. Beleza ou não? Até o próximo bloco, até o próximo módulo, na verdade, módulo 3 com transitividade e regência. Te garanto desde já um dos assuntos mais importantes do curso. Tamo junto, família.